Bom, eu dei fuçando nas minhas pastas de artigos interessantes e hoje eu vi um que eu resolvi trazer para você, tá? Artigo bem interessante, tá? Ele foi publicado em 2023 na Circulation, mais ou menos um ano e pouquinho, mas um artigo bem interessante que eu queria compartilhar com você. Veja bem, a hipertensão é uma doença que a gente sabe que acomete quase metade da população hoje nos Estados Unidos, né? É uma prevalência bastante elevada e com uma morbidade também elevada, ou seja, a hipertensão ela não mata, mas ela é causa das principais doenças que morrem, por exemplo, que matam, como AVC, infarto, insuficiência cardíaca, problemas renais. Então, por isso a importância de controlar a hipertensão. Mas a gente sabe que é uma doença importante, que acomete um monte de gente e que nós temos diversas medicações para tratar a hipertensão. E mesmo assim, o número de pacientes hipertensos controlado não é o que a gente espera. A gente ainda continua tendo uma prevalência elevada, mas também o não controle dos pacientes hipertensos também é elevado. E por que isso? Se a gente tem uma gama de remédios para ser utilizados, temos diversas classes de medicações, né? E cada classe dela diversos medicamentos. E mesmo assim a gente não consegue atingir um controle adequado. Então, uma das principais problemas, uma das principais causas de um não controle pressórico, na verdade, é a dificuldade na adesão ao tratamento. A gente tem remédio, a gente tem a doença, sabe da gravidade da doença, tem um monte de medicação e nós não conseguimos tratar de forma adequada. O maior problema que nós temos hoje é a adesão à medicação. E muitas vezes, não é nem pelo efeito colateral da medicação, mas porque esse remédio precisa ser tomado mais de uma vez por dia e muitas vezes um remédio só não é o suficiente para tratar a hipertensão, para controlar a hipertensão e é preciso aí mais de um remédio para ser utilizado. E aí começa a ficar aquela polifarmácia, né? Um monte de medicação e o paciente termina ou esquecendo ou não tomando, fica mais difícil de usar a medicação. E foi pensando nisso que foi publicado esse estudo Quartet. Esse estudo, depois eu vou colocar aqui embaixo, você consegue ver a referência exata desse estudo, né? Esse estudo foi interessante porque ele fez o seguinte, ele comparou um remédio normal, um antihipertensivo normal, com uma outra substância, com outro remédio, só que nesse remédio, né, chamado de quadripil, ele colocou ali 4 subtipos de antihipertensivo. Então, ele foi um trabalho que colocou um remédio chamado ibezartana, tá? Que é um remédio de hipertensão, um antihipertensivo, e ele colocou num outro comprimido 4 remédios de hipertensão, só que em doses muito baixinhas, tá? Já falo sobre essas doses. E aí comparou a medicação chamada de quadripil, que é essa que tem 4 subpartes das medicações de 4 antihipertensivos, contra uma dose de um antihipertensivo, uma dose mais elevada. Então, resumindo, foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, em vários países, né? Foi realizado de 2017 a 2020, publicado em 2023. Avaliou 591 pacientes hipertensos, média de idade de 59 anos, quase 40% eram pacientes do sexo feminino, e aí tem um detalhe que 80%, mais de 80% dos pacientes eram brancos, ou seja, a gente não pode, por que eu falo isso? Porque você não pode pegar o estudo e colocar esse estudo para todo mundo, não é bem assim, é um estudo feito nessa população, e nessa população deu certo ou não deu certo, de acordo com o estudo que nós vamos ver na frente aí, tá? Então, essas são as características do estudo. Ele comparou, então, 300 pacientes que usaram quadripil, né, com 291 pacientes que estavam em uma medicação só. Então, só para me explicar, esse quadripil, então ele pegou 2 braços, um quadripil e um outro com uma medicação só. Essa medicação só foi a ibezartana, na dose de 150 miligramas, tá? E nesse quadripil, ele ali tinha 4 medicações. A própria ibezartana, só com a dose muito baixinha. O amlodipino, que é um remédio muito utilizado também, muito conhecido, uma dose baixa. Um idapamida, que é um diurético, uma dose muito baixinha também. E o bisoprolol, que é um beta-bloqueador, muito utilizado aqui no Brasil, com uma dose não tão baixa assim, tá? Isso é detalhe, não tão baixa assim, embora ele tenha colocado que é uma dose muito baixa nas 4 medicações. O bisoprolol não é um antihipertensivo dos melhores, a gente pode falar isso depois, tá? Mas ele colocou uma dose razoável de bisoprolol.
4 medicações antihipertensivas contra uma medicação. Só que essas 4 medicações eram doses pequenininhas, num comprimido só, igualzinho ao comprimido da irbesartana de 150 mg. E aí era feito a mapa de pressão arterial no início do estudo e depois de um ano após o acompanhamento dos pacientes. Principais resultados. A média de pressão pela mapa, foi sempre avaliado pela mapa, diminuiu no grupo em monoterapia, aquele com irbesartana só, diminuiu de 139, a pressão sistólica, tá? De 139 para 129, ou seja, funcionou bem, tá? 10 milímetros de mercúrio de queda aí, tá? Mas no grupo controle, o quadripil, caiu de 139 para 124, né? Então, uma queda mais expressiva. Na diastólica, 81 no grupo de monoterapia com irbesartana, 81 para 74, houve uma queda expressiva, né? Mas o quadripil caiu de 81 para 70 milímetros de mercúrio. Ou seja, há uma queda maior da pressão arterial, em torno de 5 milímetros de mercúrio, 5,5 milímetros de mercúrio da sistólica e 4,2 milímetros de mercúrio da diastólica, 5 por 4 mais ou menos, quando você utiliza a quadripil, ou seja, 4 pequenas dosagens de medicação ali envolvidas, né? Doses baixinhas, houve uma queda mais expressiva da pressão arterial pela mapa de 24 horas depois de um ano de tratamento, né? Os efeitos colaterais basicamente foram os mesmos nos grupos e a taxa de PA descontrolada após um ano, 28% na quadripil versus 48% na monoterapia, ou seja, mostrou uma significativa segurança também na forma de quadripil. E aí o estudo coloca que o comprimido com 4 drogas seria mais eficaz, segura, né? E mais prática, realmente é mais prática, porque você consegue tomar, ao invés de 4 medicações, 2, 3 medicações, você consegue tomar um comprimido só, contendo ali 4 substâncias, né? Isso pode sim tornar um novo padrão para a hipertensão. A gente sabe que nas diretrizes atuais a gente já começa utilizando basicamente 2 medicações, 2 remédios antihipertensivos para controlar a pressão em quase todos os pacientes. E esse trabalho mostra uma possibilidade de se utilizar 4 subdoses ali num comprimido só. Isso não está disponível, tá? Deixa bem claro, não está disponível, não é para qualquer um. Isso é apenas um estudo que mostrou esse benefício, essa segurança, essa praticidade e talvez seja um padrão. Talvez, quer dizer, no futuro, a gente consiga colocar os principais remédios, os 2, 3, 4 principais remédios ou dose menor, num comprimido só e esse comprimido consiga ter um efeito melhor do que um comprimido específico. Isso, obviamente, são trabalhos que precisam ser mais explorados, são mais trabalhos que precisam ser realizados, né, para a gente testar com outras classes também, para a gente testar o efeito geral e expressivo, se isso se mantém mesmo, né? Mas o trabalho conclui, os autores concluem que eles confirmam que essa dosagem, dessa estratégia de usar 4 medicações, né, combinadas como antihipertensivo, resultou em uma melhora da queda pressórica na mapa de 24 horas comparado com a terapia convencional com medicação só. Um trabalho interessante, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, sim. Eu sou um otimista da Polipil, é uma outra coisa, não é essa pílula nesse comprimido de antihipertensivo, mas provavelmente a gente vai tomar uma medicação que contém ali as principais medicações, os principais remédios para viver mais e melhor. Isso é o que se espera, a gente não tem isso ainda hoje. Vários trabalhos estão saindo sobre isso, mas nada de uma evidência robusta, então a gente precisa guardar, obviamente, remédio não é para todo mundo, tá? Deixar bem claro, remédio é para quem precisa e na dose adequada, tá? E para a gente dar uma medicação para o paciente, é preciso robustez, né? Podemos assim falar, nos trabalhos, na prática clínica. Não é dando remédio para todo mundo, não é isso de forma alguma, mas esse trabalho é interessante, né? Porque justamente ele coloca uma dose baixinha de vários remédios num comprimido só. Isso pode aumentar a adesão do paciente hipertenso e, sem dúvida nenhuma, controlar essa pressão, que é o que nós estamos buscando com isso. Beleza? Um abraço, saúde e até o próximo vídeo.